Tudo começa quando o Patrício está ali se lamentando juntamente com a Jana e ele diz a ela que está muito difícil dele pensar que a Luciana voltou para sua cidade para reconstruir a vida dela longe deles. A Jana fala que para ela também e que ela pensou que quando ele e o Rodrigo fosse ver ela lá, eles iriam voltar. O Patrício diz que tinha muita esperança que os dois iriam se reconciliar, mas que agora acha difícil isso acontecer porque todas as portas se fecharam logo depois que o Rodrigo resolveu se envolver novamente com a Clara e ele diz que acredita que a fundação irá mandar uma remessa de materiais escolares para aquelas áreas e a fundação fica justamente lá na cidade onde vive a Luciana. A Jana pergunta se ele então pensa em ir lá ver ela. O Patrício diz que sim, que quer ir muito lá ver a Luciana e a Jana pede que, por favor, que ele leve ela com ele, mas nem dá tempo ele responder porque a Roselena entra nesse momento e diz que o jantar já está pronto e pergunta a ele se quer que ele traga ou ele vai acompanhar eles lá na mesa. O Patrício diz que vai acompanhar eles na mesa e nesse momento a Jana recebe a ligação da Melissa e depois ela sai falando com ela e a Roselena fica meio estranha e o Patrício percebe tudo e pergunta se tem alguma coisa de errado ali porque lhe parece que ela ficou meio nervosa. Roselena diz que sim, que é claro, mas que fica nervosa pelo casamento do Rodrigo e a Clara e que isso será a quarta vez que ele estará frente a frente com o juiz em menos de um ano e o Patrício fica perdido e pergunta como assim quarta vez? E a Roselena diz que sim, que é a quarta vez a contar do seu divórcio. A Matilde chega, chama eles para a mesa porque o jantar já está pronto e a Roselena chama o Patrício e eles se vão. E agora todos reunidos ali na mesa é quando o Rodrigo chega meio abalado e a Matilde pergunta se ele quer que ela lhe sirva alguma coisa e o Rodrigo diz que não, agradece muito a ela, se senta e a Roselena pergunta se ele quer alguma coisa. O Rodrigo diz que não, que ele agradece e depois ele diz que só veio ali avisar que no dia seguinte ele vai se casar com a Clara e deixa todos ali, aliás, quase todos ali chocados por um tempo com essa notícia. Logo depois, a Roselena, com a falsidade da moléstia dela ali, ela diz que não entende porque ele tomou essa decisão assim de forma tão precipitada e pergunta se ele quer surpreender a todos ali e se ele quer levar todos ao extremo, porque uma hora ele diz que não quer se casar e agora chega ali dizendo que vai se casar logo no dia seguinte, como assim? E pergunta ao Rodrigo o que foi que aconteceu. O Rodrigo responde que sim, que isso é o mais conveniente a se fazer. Depois ele olha para o Max e fala que isso também é o mais conveniente para o filho dele que ele vai ter com a Clara e que tudo que ele quer é garantir o futuro dele e que isso será o melhor para todos. O Patrício diz que sim, que essa é a decisão dele e que todos ali têm que respeitar, mas que ele quer deixar claro que não está de acordo e que nem muito menos dessa forma. A Jana, por sua vez, diz que concorda com o Patrício e pede para que ele e o Rodrigo esperem um pouco mais e pense melhor, pelo menos por alguns dias. O Max pede um momento e diz que nada disso ali está em discussão e diz que o Rodrigo vai se casar sim no dia seguinte e ponto final. Roselena responde a Jana que o irmão dela vai se casar com a Clara, mas não é para agradar ela, e sim para fazer isso como um cavaleiro que ele é e também para não deixar o filho dele sem um pai e deixar jogado aí às traças como muitas crianças abandonadas pelo país existe, mas que isso a família Torres Landa, isso é inaceitável. A Jana responde que sim, mas que isso não deveria ser assim tão rápido e a Roselena diz que ali não tem choro nem vela porque o Rodrigo vai se casar assim no dia seguinte e que toda essa família estará lá presente para lhe apoiar nessa sua decisão. Já no dia seguinte, todos ali preparados para o casamento da Clara e o Rodrigo e a Roselena chega com a Constância e já vai reclamando que nunca poderia imaginar de ver o filho dela se casando em um lugar assim e pede a Deus que isso termine logo e quando vê ele casado, por fim, ela vai poder descansar em paz. Então eles entram e a Jana fica muito triste, dizendo ao Patrício ali que está com muita vontade de chorar e o Patrício diz que quer ir embora.
Já o Max, ao lado da Roselena, ele diz que nunca poderia imaginar que o Rodrigo iria se casar assim em um casamento tão sem graça e apenas em um mero trâmite. O Patrício se aproxima e vai na lata dizendo que eles mesmos tomaram essa decisão e que espera muito que o Rodrigo não se arrependa. Já o juiz chega nesse momento, dá boa tarde a todos ali e diz que agora eles vão iniciar o matrimônio civil e pede que, por favor, os noivos se aproximem. A Clara e o Rodrigo se aproximam e a Clara toda feliz ali, só que na falsidade. E o Rodrigo está doido para dar uma carreira dali. Eles dois se olham e o Rodrigo claramente está forçado ali e a Clara olha para ele sorridente e quando o Rodrigo tira a vista, ela fecha a cara para ele porque todos sabem que ela está fazendo ali, mas por uma espécie de vingança. Já a Julieta fica ali, olha, feito uma pombalesa sorrindo até pro vento. Roselena fica com um sorriso ali meio sem graça, só que antes que eu termine aqui, vou te falar que lá na casa da Luciana, ela acaba de receber o Cláudio e ele pede perdão a ela porque está ao ponto de causar uma grande dor nela e a Luciana fica meio confusa. Então ele abre a malinha ali, pega uma pasta e diz que isso é necessário para esse processo que ela está vivendo e diz a Luciana que esta pasta ali significa que agora sim ela vai ter que esquecer o Rodrigo de vez. A Luciana pergunta o que é isso e o Cláudio diz que ali é a carta de divórcio. Ela pega, olha seriamente para o Cláudio e ao mesmo tempo que a cena muda e já volta lá para Clara que está assinando os papéis do seu casamento com o Rodrigo e depois ela termina e o juiz entrega a caneta para o Rodrigo e diz que agora é a vez dele. O Rodrigo então pega a caneta, olha para Clara, depois olha para sua família, olha de volta para Clara e faz a cagada de assinar o seu inferno com a Clara e depois o juiz chama as testemunhas por parte da noiva. A Julieta vai e assina e depois ele chama a próxima testemunha e ninguém aparece. Então eles ficam ali esperando até que a Roselena vê que ninguém vai aparecer e chama a Matilde para que assim ela seja a testemunha da Clara. A Matilde vai nos empurrão e olha para o Rodrigo arrasada, mas acaba assinando também e depois o juiz chama as testemunhas por parte do noivo. Então o Rodrigo pega a caneta e aponta para o Patrício, que por sua vez nem do canto ele sai, porque ele não aceita esse casamento forçado de seu irmão. Então a Roselena toma a atitude, pega a caneta e diz que ela assina e chama o Max para assinar também. A Roselena então assina, depois o Max assina também e o juiz logo depois de todas as assinaturas, ele deseja felicidade a eles e diz que a partir desse momento, diante da sociedade e do Estado, eles agora são casados. A Julieta, como já dito, fica ali, olha, feito uma pombalesa batendo palmas sozinha, enquanto a Clara se aproxima do Rodrigo para lhe dar uma beiçada, mas até parece que ela beijou uma parede. E a Julieta continua batendo palma ali e você consegue sentir um clima terrível de velório. A Clara logo em seguida diz ao Rodrigo que agora ele é o seu esposo por toda a sua vida e que eles vão estar sempre juntos, eles três, ele, ela e o filho deles. Então Rodrigo se sai, vai até os seus irmãos e pergunta se ele não merece um abraço. Jana lhe abraça e diz que ele ama e ele responde que ama também. Depois ele vai até o Patrício e o Patrício diz que todos eles lhe amam e o Rodrigo fala que ele também ama e que eles sabem disso e o Rodrigo diz ao Patrício que o carinho dele é que vai lhe dar forças que ele está precisando. Logo em seguida, depois de muito moído, agora eles já estão em casa e a Julieta diz que quer brindar para o casal e todos ficam ali como que ninguém falou e a Roselena toma atitude, se levanta e brinda com ela. E logo depois o Patrício pergunta ao Rodrigo quanto tempo ele pensa em ficar no Canadá. O Rodrigo responde que a princípio será por uns dias, mas que provavelmente terá que ficar lá por um mês ou mais. O Max diz que ele pode ficar lá até por anos e a Constança pergunta sobre o bebê, onde que ele vai nascer. A Roselena, como sempre, ela se mete ali na conversa e diz que tudo o que ela gostaria é que esse bebê nascesse ali em seu país de origem e a Clara diz que nesse caso eles ainda vão ver porque vai depender da decisão do Rodrigo, porque pela vontade dela esse bebê nasceria fora do país.
Já com o Rodrigo, ele diz que ele vai nascer ali em seu país, deixando a Clara sem graça, que apenas diz ao Rodrigo que seja feito como ele quiser, e em seguida a Clara, querendo aparecer ainda mais ali, ela se levanta e diz que quer fazer um brinde ao seu bebê, e muitos que estão ali não se levantam porque não se sentem motivados a fazer isso, mas a Roselena se levanta juntamente com a Julieta. Mesmo assim, nem todos ficam de pé. E depois a cena agora sim vai para um lugar agradável, onde a Paz diz ao Cláudio que gostaria de fazer um brinde a ele por ter ele ali com todos eles. O Cláudio agradece e diz que quer brindar a Luciana e o seu bebê, e o Areide fica muito feliz ao saber que a Luciana vai ter um bebê, e a Luciana diz a ele que essa era a surpresa que ela queria dar a ele. Já o Rodrigo e a Clara chegam agora no apartamento, e o Rodrigo diz a ela que ali ela já sabe onde tudo está, e a Clara dá uma alfinetada ali e diz que sim, ao menos que a doméstica tenha mudado as coisas do lugar. O Rodrigo diz que o nome dela é Luciana e que além de tudo isso ela não ficou ali nem sequer um dia, e a Clara começa a se jogar para ele ali e diz que na verdade isso não importa mais, beija ele e diz que tudo isso é passado e que agora eles não têm mais por que ficar falando nisso. O Rodrigo então sai e pergunta a ela se ela quer tomar alguma coisa, e ela diz que sim, que quer tomar o mesmo que ele e que espera muito que não dê nela náuseas. O Rodrigo diz a ela que não acha que seja conveniente que ela fique bebendo ali no estado que ela tá, e diz que ela já tomou champanhe e outras bebidas, e pergunta se ela não acha melhor que ele sirva a ela uma água ou um suco. Só que a Clara responde que não, que na verdade o que ela quer é tomar um banho para que assim ela se refresque um pouco, e sai. Depois ela olha para trás e diz ao Rodrigo que vai ficar esperando ele lá no quarto. O Rodrigo não responde nada, e com o Patrício, que agora a Matilde está ajeitando ele para dormir, ele diz a ela que ela não sabe o quanto que ele lamenta da volta dele com a Clara, e que afinal de tudo, olha aí como acabou os dois juntos. A Matilde diz que agora só resta para eles desejar que eles fiquem bem. O Patrício diz que duvida muito que o Rodrigo possa ser feliz com a Clara, e que lembra muito bem quantas vezes tanto ele quanto a Jana pediu para que ele tentasse recuperar o amor da Luciana, e que não entende como ele teve a coragem de se casar com a Clara logo depois de descobrir a quantidade de mentiras, e que principalmente logo depois que ele percebeu todas as mentiras que tanto a Julieta, a Clara e a mãe dele colocaram em cima da Luciana. O Patrício diz que sim, que ele deveria ter lutado pela Luciana. A Matilde diz que nada ele poderia fazer, já que ela, a Luciana, lhe rejeitou. O Patrício diz que isso é lógico porque ela estava dolorida, magoada, e que ele, o Rodrigo, deveria ter lutado pelo seu amor. Depois o Patrício fala que ela não sabe o quanto que ele gostaria de estar ao lado da Luciana para poder lhe consolar. A Matilde tenta até questionar a fala do Patrício, mas nem dá tempo ela abrir a boca direito, que ele já diz a Matilde que não diga nada a ele, porque ele está bem consciente da situação dele, mas que ele queria sim estar ao lado dela para fazer ela sentir que nem todos os Torreslandas são iguais, e para que ela soubesse o quanto que para ele ela é importante.